Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa 7ª aula de consolidação do aprendizado no curso de imagens do tórax em pacientes críticos, em pacientes de unidades de terapia intensiva. Vamos lá, vamos tentar ver algumas imagens que sejam interessantes e ilustrativas sobre o tema atelectasias. Muito bem, eu começo mostrando para vocês aqui essa primeira imagem, essa radiografia de tórax. Tá? Essa radiografia de tórax, numa análise inicial, ela pode se demonstrar aparentemente normal, a gente tem que tomar bastante cuidado. Algumas atelectasias elas são muito facilmente identificadas, outras são bastante sutis as alterações, e é isso que eu vou tentar chamar a atenção de vocês nesta aula. Se vocês repararem bem, nessa radiografia, vocês vão perceber que existe um aumento da densidade da base esquerda desse tórax desse paciente. Então, o terço inferior esquerdo, quando você compara com o terço inferior direito, com a base direita, existe uma alteração de densidade, né? Então, além dessa alteração da densidade, a gente consegue perceber uma perda na definição do hemidiafragma esquerdo, principalmente na sua porção mais medial. Então, aqui o hemidiafragma direito eu consigo vê-lo de ponta a ponta, sua porção lateral e medial, e aqui o hemidiafragma esquerdo eu consigo ver um pouco da imagem da sua porção lateral, e a porção medial ela se perde, a gente não consegue visualizar. Então, essa opacidade, essa nebulosidade, como se fosse uma área de vidro fosco, associada à perda da definição do hemidiafragma esquerdo, isso é bem característico na atelectasia de lobo inferior esquerdo. Ok? Então, gravem essa imagem, é uma imagem sutil. O que eu vejo na minha prática clínica é que muita gente confunde essa imagem com pneumonia, muita gente confunde essa imagem ou identifica essa imagem apenas como se fosse um derrame pleural. São diagnósticos diferenciais possíveis, podem estar associados, mas não se pode deixar de pensar na hipótese de atelectasia de lobo inferior esquerdo. Ok? Vamos para a próxima imagem. Essa imagem ela é bastante interessante. Tá? Então eu queria chamar a atenção para vocês que a sombra, né, cardíaca do lado esquerdo ela não está com sua conformação habitual. Tá? A gente tem uma opacidade superior aqui no hemitórax à esquerda, e essa imagem ela me traz uma alteração bastante interessante, que é esse contorno aqui radiotransparente em volta aqui do botão aórtico. Então vejam, eu tenho uma imagem aqui radiotransparente em volta, contornando o botão aórtico, associado a uma opacidade no terço superior do hemitórax esquerdo, tá? Uma perda da definição aqui da câmara cardíaca esquerda e uma elevação do diafragma com essa pontinha aqui, que a gente chama de incisura justafrênica ou bico justafrênico. Esse quadro ele é compatível com o diagnóstico de atelectasia de lobo superior esquerdo. Então, a atelectasia do lobo superior esquerdo e do lobo superior direito leva a essa elevação no centro do diafragma, da cúpula diafragmática, chamada de incisura justafrênica, essa opacidade de aspecto triangular, leva ao aumento da opacidade. Então o lobo atelectasiado ele está aqui em cima, por isso que essa opacidade ela acontece, aumenta, reduz a transparência pulmonar nesse campo. E de forma interessante, o que acontece? Quando o lobo superior esquerdo ele atelectasia, o segmento superior do lobo inferior esquerdo, o segmento superior do lobo inferior esquerdo, ele acaba ocupando esse espaço onde o lobo superior esquerdo estava. Então, gerando essa transparência aqui que faz o contorno do botão aórtico. Esse é um sinal bem conhecido na radiologia torácica, chamada de sinal de Luft-Sichel. Luft-Sichel, ok, pessoal? Não sei se a pronúncia é exatamente essa, não sou muito bom em alemão, mas acredito que seja. Muito bem, guardem bem essa imagem. Vamos para o próximo slide. Aqui nós temos um paciente monitorizado, tá? Esse paciente monitorizado a gente vê na radiografia torácica dele que existe uma grande opacidade aqui à esquerda, tá? Essa opacidade, vamos nos concentrar nela, esqueçam essa área de radiotransparência por enquanto, tá? Isso aqui é muito fácil da gente definir o diagnóstico de atelectasia. É uma atelectasia completa, total do pulmão esquerdo, um colapso do pulmão esquerdo. O que ajuda muito nisso é o desvio do mediastino ipsilateralmente. Então nós temos conteúdo gasoso do abdômen vindo para cima, nós não conseguimos ver
verificar a margem cardíaca direita, o átrio direito, o hilo está praticamente todo apagado também, a gente vê a pontinha do hilo, e essa grande opacidade branca em hemitórax esquerdo. Aqui nós conseguimos ver alguma coisa em relação aos grandes vasos, então essa aqui é uma alteração clássica de um colapso pulmonar à esquerda, seja qual for o motivo, ok? Vamos para uma outra imagem, essa tomografia computadorizada. Nós temos uma tomografia computadorizada de tórax com janela para pulmão, tá? E o que é interessante dessa imagem? Então eu estou querendo chamar a atenção de vocês para sinais que são definidores do diagnóstico de atelectasia. Então nós temos uma atelectasia aqui do lobo médio. Como que a gente identifica essa atelectasia do lobo médio? Então o lobo médio ele fica à direita, ele é um lobo anteriorizado. E o que a gente vai enxergar na tomografia? Essa densidade triangular com base cardíaca. Então, muito cuidado. O que eu já vi na minha prática clínica? Patusco, será que isso aqui é líquido pleural? Não. O líquido pleural eu esperaria que a base tivesse aqui, ó, na pleura costal. Então, a base aqui, daí você poderia ter um aspecto triangular, mas com a base periférica. Quando a base está aqui paracardíaca e o ápice do triângulo, dessa opacidade triangular, está em direção as regiões mais centrais aqui do tórax, então isso é muito característico da atelectasia de lobo médio, ok, pessoal? A atelectasia de lobo médio ela pode ser um pouco difícil de visualizar na radiografia frontal, ela é muito fácil de visualizar na radiografia em perfil, só que como a gente está no curso de UTI, nós vamos deixar a análise da radiografia em perfil para a aula específica de atelectasia do módulo avançado, mas no paciente crítico ele se submete muitas vezes tanto à radiografia quanto à tomografia computadorizada. Então nós geremos o aspecto da atelectasia de lobo médio na tomografia, como estamos vendo aqui, e veremos também na radiografia em frontal em breve, daqui a pouquinho. Ok, pessoal? Vamos lá, uma próxima imagem para vocês analisarem. Essa imagem ela é bastante interessante. O que ela mostra aqui para a gente, o que eu queria chamar a atenção para vocês, é em relação a esse aspecto velado que a gente tem aqui do hemitórax esquerdo. Reparem, né, sempre façam a comparação do lado direito do paciente com o lado esquerdo do paciente. Quando vocês comparam a densidade dos dois lados, vocês podem perceber que do lado esquerdo está um pouco mais esbranquiçado, correto? O que acontece? Além dessa nebulosidade do lado esquerdo, quando a gente compara com o lado direito, a gente consegue ainda verificar que o hemidiafragma esquerdo ele está um pouco tracionado para cima. Nós vimos no módulo básico que normalmente o hemidiafragma direito ele é mais alto do que o esquerdo. Sempre que vocês tiverem o esquerdo mais alto que o direito, desconfiem de algum processo patológico. Pode acontecer num pequeno percentual de pacientes, como vocês se lembram, mas deve sempre ter em mente que pode estar ocorrendo algum processo patológico. Então, essa elevação do hemidiafragma esquerdo, essa opacidade, né, bem discreta, mas que está presente no hemitórax esquerdo como um todo. E se vocês repararem, uma discreta redução volumétrica do pulmão como um todo do lado esquerdo, quando a gente compara do lado direito. Então, se vocês medirem transversalmente o pulmão direito e transversalmente o pulmão esquerdo, existe uma pequena redução volumétrica. Isso é bastante característico também de atelectasia do lobo superior esquerdo. Vejam que existe essa opacidade aqui, e então o que a gente tem nessa opacidade e com essas outras alterações é o colapso do lobo superior esquerdo, tá, pessoal? Muita atenção sempre que vocês visualizarem alterações difusas de opacidade ou alterações homogêneas de opacidade da densidade pulmonar quando você compara um lado com o outro, ok? Então, o diagnóstico dessa radiografia é atelectasia de lobo superior esquerdo, ok? Vamos em frente, vamos ao próximo. Aqui nós temos uma radiografia com um pulmão bastante comprometido, tanto de um lado quanto do outro, mas eu queria chamar a atenção para vocês nessa imagem.
da ocorrência de lesões fibroatelectásicas, conforme nós vimos na videoaula, lesões fibroatelectásicas extensas, graves no pulmão esquerdo do paciente, levando ao aumento do diâmetro brônquico. Olha o bronquifonte esquerdo, como ele está dilatado, olha a traqueia, como está dilatado, o brônquio principal direito também. Ok? Vocês conseguem enxergar o desvio da traqueia, né? O desvio do mediastino como um todo. Vejam, a coluna está aqui e o coração a gente nem vê a imagem cardíaca aqui no centro do tórax desse paciente, os grandes vasos, todas as estruturas do mediastino direcionadas para o hemitórax esquerdo. Quando a gente faz a tomografia computadorizada desse paciente, incrivelmente a posição do coração, dos vasos mediastinais, todos deslocados para a esquerda e posteriormente. Vejam que essa área aqui, essa área é a linha de junção anterior do pulmão esquerdo com o pulmão direito. Essa região aqui, ela deveria estar localizada aqui, pessoal. Então, toda essa parte, todo esse pulmão direito aqui é um pulmão direito vicariante. Toda essa região invadiu, o pulmão direito invadiu o hemitórax esquerdo numa tentativa de compensação do espaço deixado por essa lesão fibroatelectásica. Então, nós temos uma fibroatelectasia, um colapso total, um pulmão destruído totalmente do lado esquerdo. Não existe pulmão funcional do lado esquerdo. Ok, pessoal? Muito interessante essa imagem, paciente realmente grave do ponto de vista arquitetural do pulmão e do ponto de vista funcional também. Vamos em frente, essa imagem ela é bastante interessante. Eu disse a vocês que a atelectasia do lobo médio, né, que é o diagnóstico dessa imagem, muitas vezes ela é difícil de ser identificada na radiografia frontal, mas nós devemos nos atentar às alterações possíveis que a gente pode ver nesse tipo de estado patológico. Então, qual que é o problema, né, que a gente enfrenta na prática clínica? A minha ideia é que vocês tenham a ideia de trazer os conceitos radiológicos para a prática diária de todos vocês. Então, quando nós visualizamos esse tipo de opacidade num paciente lá no CTI ou um paciente internado, enfim, o primeiro diagnóstico que vem à cabeça é de pneumonia. Então, nós realmente poderíamos estar diante de um paciente com uma pneumonia de lobo médio, essa pneumonia levando então a um obscurecimento do átrio direito, o sinal da silhueta, tá? Mas a atelectasia do lobo médio, ela é um diagnóstico diferencial e no caso desse paciente foi o diagnóstico confirmado. Esse paciente, ele teve uma tomografia computadorizada de tórax realizada que demonstrou aquele aspecto do slide lá atrás, 2 slides atrás que eu mostrei a vocês. Então a atelectasia de lobo médio, ela leva a esse tipo de alteração, que é uma opacidade para a cardíaca direita, como o lobo médio anteriorizado, leva então ao sinal da silhueta, apagando a margem do átrio direito. Então, sempre que vocês visualizarem isso aqui, está correto pensar em pneumonia, está correto, outros diagnósticos também, mas lembrem-se da possibilidade de atelectasia de lobo médio. Muitas vezes isso define uma conduta, por exemplo, a realização de uma broncoscopia para tentar identificar algum processo obstrutivo no brônquio do lobo médio. Ok, pessoal? Vamos em frente. Uma outra radiografia, tá? Essa radiografia também bastante ilustrativa, bastante interessante. O que que essa radiografia me mostra? O que que eu quero chamar a atenção de vocês? Existe uma elevação do hemidiafragma direito, existe uma aproximação dos arcos costais à direita. Então vejam os espaços intercostais do lado direito e do lado esquerdo. No lado direito existe uma tendência à aproximação das costelas. E existe também um certo desvio do mediastino, né, para a direita. Então veja que aqui está a carina um pouco desviada para a direita. O que a gente vê aqui é a sombra da veia cava, também desviada para a direita. Então, esse aspecto aqui é um aspecto bastante sugestivo de atelectasia do lobo superior direito. Vejam que associado a tudo isso que eu falei, nós também conseguimos identificar uma opacidade, um aumento da densidade aqui no terço superior do hemitórax direito, que não existe quando a gente compara aqui com o terço superior do hemitórax esquerdo. Então, elevação de cúpula diafragmática, aproximação de arcos costais, desvio do mediastino e a presença dessa opacidade no terço superior do hemitórax direito, que não existe à esquerda, então isso nos leva a crer no diagnóstico de atelectasia do lobo superior direito.
Ok, pessoal? Vamos em frente. Essa imagem também é uma imagem bastante ilustrativa do tema atelectasia. Então, tentem imaginar a atelectasia da onde, né? A atelectasia de que segmento, de que lobo, como que a gente pode confirmar a ocorrência dessa atelectasia. Conseguiram imaginar? Então vejam, aqui a gente está diante de um paciente que tem uma atelectasia do lobo superior esquerdo. O que acontece? O que a gente consegue ver? Então, desvio do mediastino, tá? Então as estruturas vasculares, né, o coração, eles estão desviados ipsilateralmente, onde existe o aumento dessa densidade, tá, pulmonar. Vejam que o aumento dessa densidade ele é mais intenso nos campos, na metade superior do que na metade inferior. Aqui na metade inferior desse pulmão, a gente consegue ver a densidade não está normal quando a gente compara com o hemitórax direito, mas ela está mais próxima ao normal do que a densidade aqui. Então, existe uma discrepância, existe um degradê aqui de cinza, né? Conforme a gente caminha para baixo, vai se aproximando mais da densidade pulmonar normal, e aqui em cima está bem mais esbranquiçado. Então, o que nos leva a crer que não deve haver uma atelectasia preferencial ou predominante num segmento mais superior do que num segmento mais inferior do pulmão. Além disso, a gente consegue também perceber que existe o apagamento de todo o hilo pulmonar esquerdo. A gente não consegue definir bem, veja que a gente define bem o hilo pulmonar à direita, mas o hilo pulmonar esquerdo não fica bem claro, e um apagamento do arco aórtico. A gente não consegue visualizar bem o arco aórtico. Essas características de aumento da densidade pulmonar, principalmente na metade superior, apagamento do hilo, apagamento do arco aórtico, e veja quem aparece de novo aqui, a incisura justafrênica ou bico justafrênico, que nós já discutimos. Então, só para reforçar, o paciente aqui ele deve receber um diagnóstico de atelectasia do lobo superior esquerdo. Eu diria a vocês que existe um colapso do lobo superior esquerdo. Ok, pessoal? Vamos em frente. Muito bem, aqui nós temos uma radiografia de tórax demonstrando uma opacidade aqui no terço superior do hemitórax direito, não existindo essa opacidade aqui contralateralmente. Nós conseguimos ver uma cisura bem demarcada. Essa cisura é a cisura horizontal, é a fissura horizontal. E o que acontece com ela? Ela está deslocada para cima, né? Ela está deslocada em relação ao ápice pulmonar. Esse tipo de alteração é característico da atelectasia do lobo superior direito, tá? O lobo superior direito ele não costuma trazer dúvidas em relação ao diagnóstico, tá? É muito característico, e nós veremos outra imagem em breve. Então guardem essa imagem. Atelectasia do lobo superior direito, caracterizado pelo desvio cranial da pequena cisura e pelo aumento da densidade pulmonar aqui no terço superior direito. Quando essa atelectasia é muito importante, existe um colapso do lobo superior direito, da mesma forma que nós vimos no lobo superior esquerdo, onde existia a incisura justafrênica, que era aquela opacidade triangular. Essa opacidade triangular também ocorrerá aqui no hemidiafragma direito. Aqui não foi suficiente para gerar a imagem do bico ou da incisura justafrênica. Muito bem, essa imagem aqui é uma imagem que pode gerar dúvida. É importante que vocês prestem bastante atenção nela. Tá? É uma imagem compatível com uma atelectasia do lobo inferior direito. Tá? Então, o que nós vemos aqui nesse tipo de imagem é o apagamento, tá, aqui da silhueta cardíaca. Tá? A gente tem um apagamento da silhueta cardíaca. Nós temos aqui uma redução volumétrica do pulmão. Tá? E normalmente o que a gente consegue ver nesse tipo de situação é na tomografia computadorizada que vai acontecer o esclarecimento dessa imagem. Tá? Então, sempre que vocês tiverem dúvida, será que essa linha retilínea aqui, ela tem a ver com algum processo patológico neoplásico, algum processo patológico pneumônico? Pode ter uma associação sim, mas essa linha retilínea associada ao apagamento da margem cardíaca, isso nos leva a crer que trata-se então de uma atelectasia do lobo inferior à direita. Vamos em frente. O que nós temos aqui nessa imagem?
né? É uma imagem bastante interessante, onde a gente consegue ver uma atelectasia do lobo inferior esquerdo. Qual que é a característica do lobo inferior esquerdo? Nós vimos na imagem anterior uma linha retilínea do lado direito, né, sugestiva de atelectasia do lobo inferior direito, e aqui também nós vemos uma linha retilínea do lado esquerdo. Isso aqui dá um sinal chamado sinal do duplo contorno cardíaco. Então eu tenho um contorno aqui e um outro contorno aqui. Essa linha, ela não é isolada, a gente vê que existe um aumento da densidade aqui, né? Esse aumento da densidade, ele é bastante sugestivo de atelectasia do lobo inferior esquerdo. Essa opacidade, normalmente, nos livros, nos cursos de radiologia, ela vai ser referida como uma opacidade paravertebral esquerda. Então eu tenho aqui a coluna vertebral e vejam que é muito mais claro aqui essa região do que aqui, né? Existe uma certa delimitação aqui, né? E essa delimitação seria a opacidade paravertebral esquerda, tá? Então, que é associada ao duplo contorno cardíaco, sinal do duplo contorno cardíaco, nos leva a crer na possibilidade de atelectasia de lobo inferior esquerdo. Existe um outro sinal aqui, que ele não é tão específico, mas que é a obliteração do seio costofrênico esquerdo. É muito comum que as atelectasias do lobo inferior esquerdo estejam associadas à obliteração do seio costofrênico esquerdo. Mas isso aqui pode ser um derrame pleural, isso aqui pode ser um espessamento de pleura, né? Então caberia diagnósticos diferenciais. Só que existe um outro sinal que, quando associado ao espessamento, à obliteração do seio costofrênico esquerdo, reforça o diagnóstico da atelectasia, que é a redução volumétrica do pulmão. Olha, façam a comparação aqui do diâmetro transversal do hemitórax direito, do diâmetro transversal do hemitórax esquerdo. Existe uma clara redução do campo pulmonar à esquerda quando a gente compara com o campo pulmonar à direita. Então, essa redução associada à obliteração do seio costofrênico esquerdo e mais as alterações aqui que eu disse para vocês, do duplo contorno cardíaco e da opacidade paravertebral esquerda, isso é quase que patognomônico, pessoal, de colapso do lobo inferior esquerdo, ok? Vamos em frente. Mais uma vez, trazendo para vocês o diagnóstico de atelectasia do lobo superior esquerdo. Eu estou reforçando muito o lobo superior esquerdo porque na minha prática diária é o que eu vejo gerar mais confusão ou mais dúvida com os residentes, com os colegas médicos, com os colegas da fisioterapia. Então aqui nós temos uma atelectasia do lobo superior esquerdo, chamando a atenção para vocês novamente de um borramento cardíaco, tá? Então a gente não vê a imagem aqui de VE, por exemplo. Existe um borramento mediastinal, eu não consigo definir bem o hilo, não consigo definir bem a crosta da aorta, tá? E existe principalmente, deixando por último, mas é o que chama mais atenção, uma alteração da densidade quando a gente compara todo o hemitórax esquerdo com todo o hemitórax direito do paciente. Então, sempre que vocês estiverem diante de uma situação dessa, desconfiem, né? Isso é um processo patológico, a princípio um processo patológico aqui do lado esquerdo do paciente. Então, essa é uma característica, né, da atelectasia do lobo superior esquerdo. Vejam que, diferentemente do slide anterior que eu mostrei para vocês, quando havia atelectasia do lobo superior esquerdo, nesse caso não existe a incisura justafrênica, tá? E não está claro o sinal de Luft-Sichel também. Ok, pessoal? Vamos em frente. Aqui nós temos uma atelectasia do lobo superior direito também. A gente já viu um slide sobre esse tipo de atelectasia, só que essa aqui está mais interessante porque ela demonstra novamente a elevação da pequena cisura e, em comparação com aquele slide, o outro slide da atelectasia do lobo superior direito, a opacidade aqui, esse aumento da densidade no terço superior, ele está mais intenso. E o desvio aqui da pequena cisura também está mais intenso. Esse sinal, essa característica, esse formato aqui da pequena cisura de um S invertido, então vejam, um S invertido, esse é um sinal bastante característico para os radiologistas e para os pneumologistas. Ele é chamado de sinal de S de Golden.
O sinal de S de Golden, até muito tempo atrás, no início, ele foi descrito como característico de uma neoplasia em brônquio do lobo superior direito. A gente sabe que outras situações que levem a uma telectasia obstrutiva do lobo superior direito pode levar a esse sinal de S de Golden, mas ele foi inicialmente descrito e tem sido pensado assim historicamente como na ocorrência do sinal do S de Golden, né, essa pequena cisura aqui bem deslocada com aspecto de S invertido, ele seria muito sugestivo da ocorrência ou da presença de uma neoplasia endobrônquica. Aqui nós temos um colapso total do lobo inferior esquerdo, então é uma tomografia computadorizada de tórax em janela para mediastino, tá? Uma telectasia demonstrando uma telectasia do lobo inferior esquerdo. Essa tomografia aqui, ela é muito útil quando vocês têm dúvida, né, em relação ao borramento que acontece na radiografia de tórax. Então, aquele aumento da densidade, que vocês não sabem bem se ali tem derrame pleural, se ali tem uma pneumonia, se ali tem uma telectasia, ou tem um conjunto desses. O que a gente consegue visualizar aqui é um conjunto. Na verdade, eu tenho uma densidade de líquido, aqui existe um pequeno derrame pleural, é comum que esteja associado a grandes atelectasias, e aqui o parênquima, né, do lobo inferior esquerdo totalmente atelectasiado, de tal maneira que existe um desvio da cisura e o lobo superior esquerdo ele avança bem inferiormente no tórax desse paciente. Ok, pessoal, com isso a gente chega ao final da nossa 7ª aulinha de consolidação do aprendizado. Nós discutimos rapidamente aqui algumas imagens que são bastante ilustrativas dos processos atelectásicos em radiografias frontais e em tomografias computadorizadas. Mais imagens serão fornecidas no nosso material complementar, nas nossas discussões, nos nossos fóruns, tá? Fiquem com a gente, grande abraço, até a próxima.